Salve, salve galerinha do canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Impedido canal, canal impedido na área prévia. A rodada 35, que se inicia neste sábado com alguns jogos dos mais importantes para quem luta contra o rebaixamento, quem luta nas últimas vagas da Copa Sul-Americana, quem luta para se manter na Copa Libertadores da América e, claro, disputa do título tão sonhado 2023 do Campeonato Brasileiro, dos mais disputados até aqui, tá? Então, se você gostar desse conteúdo, dessa transmissão, desse material, obviamente aí, peço a você, né, humildemente aí, que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos juntos para mais uma rodada 35, nessa transmissão aí um pouco aí atualizada a respeito de outras opções para a rodada de número 35. Por enquanto temos, neste momento, passados aí 61 minutos 17 segundos de jogo, Corinthians sendo atropelado pelo Bahia, placar de 3, Bahia, Corinthians 0, em plena arena. E tá aí a Neoquímica Arena, o Bahia surpreendendo o Corinthians. Gols de Rezende, com assistência de Luciano Juba. Tassiano, assistência, gol de Cauli. Gol anulado de Tassiano. E por último aí um gol de Tassiano de pênalti. Portanto, Bahia 3. Nesse momento, Corinthians 0. O Bahia que vem aí embolando, assim como o Cruzeiro, né, nesse meio de semana aí, vencendo o seu jogo, né? Embolou tudo, né? E o Cruzeiro com 41 pontos, Vasco 41 pontos, Santos 42, Inter 43, Corinthians e Fortaleza 44. E aí um pouco mais afastados aí na questão do rebaixamento, São Paulo, Cuiabá, 46 pontos para o Tricolor Paulista, 47 para o Cuiabá. Portanto, desses elencos aí temos Fortaleza, Corinthians, Inter, Santos, Bahia, Vasco, Cruzeiro. Aí, esses clubes a colher a tão indigesta duas últimas vagas restantes para o rebaixamento, considerados aí rebaixamento de América e Coritiba, tá? Fica de olho no Goiás. Nessa rodada, o Goiás, em caso de perda para o Cruzeiro, na partida que envolve diretamente aí o rebaixamento, o Cruzeiro tem tudo para dar um salto interessante a fugir do rebaixamento e o Goiás ser rebaixado nesta rodada. Então, um jogo interessante aí para você fazer aí opções pelo retrospecto do Goiás, né? E também pelo desempenho do Cruzeiro jogando fora de casa. Bom, passadas aí algumas definições, e claro, interessante também da gente frisar, né, a importantíssima vitória do Flamengo, né, no meio de semana aí, vencendo, né, o RB Bragantino num duelo de 6 pontos aí, deixando o RB Bragantino bem mais distante das possibilidades e pênaltis, e o Flamengo aí entrando de vez na briga do título brasileiro, né, apenas 2 pontos do Palmeiras, com o empate 2-2 entre Fortaleza e Botafogo, também jogo atrasado. Todas as equipes agora, portanto, com o mesmo número de jogos, mesma quantidade. Tá bom? É isso que se apresenta. Então nessa rodada fica de olho aí no Palmeiras, Botafogo, Flamengo e um jogo também que reúne aí pretensões de título. Quem perder, na minha opinião, já dá adeus às pretensões de título nessa rodada, que é o jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio. Quem perder já dá adeus praticamente às pretensões de título, mas quem vencer já dá um passo muito forte aí nessa briga desse título do Campeonato Brasileiro. Caso de empate, os dois, a minha visão, morrem na praia, tá? Então fica de olho, um jogo interessantíssimo também, Atlético Mineiro e Grêmio nesta rodada. E no rebaixamento, fica de olho entre Santos e Botafogo, Inter e RB, tá? E Vasco e Atlético
Paranaense, como também Cruzeiro e Goiás. Jogos interessantes aí para se analisar e se focar nessa rodada. Bom, vamos tentar montar aqui um time aqui. Essa rodada, vamos vender aqui esse elenco aqui. E vamos passear um pouco aqui, tá? No Olheiros. Vamos aqui no Olheiros passear um pouco aqui nos desempenhos, principalmente aí entre Atlético Paranaense e Vasco. Desempenho aí o Atlético Paranaense bem regular, né? Tanto no geral como desempenho dentro de casa. E o Vasco aí com uma certa irregularidade, tá? 16ª melhor classificação fora de casa, 14º fora. Desempenho do Vasco fora de casa, muito bem, obrigado. Desempenho geral, no geral a equipe do Vasco devendo desse campeonato. Em termos de aproveitamento, em casa a equipe do Atlético Paranaense bem superior, né? A equipe do Vasco da Gama jogando fora de casa é 29% apenas de aproveitamento. Média de gols 1.8 do Atlético Paranaense em casa do Vasco 1. E média de gols sofridos, temos aí a média de gols do Atlético Paranaense, uma média de 1 gol, aí mais de 1 gol sofrido dentro de casa. E a equipe do Vasco, uma média de 1.6 gols sofridos fora de casa. Médias por pontuação, a equipe do Atlético Paranaense conquista muito, né? Com seus atacantes jogando dentro de casa. Conquista muito também aí com o seu goleiro. E conquista interessantes números aí com seus laterais e com seus meias. Já o Vasco da Gama cedendo muito para atacante, cedendo muito para lateral. Então fica de olho aí nos atacantes do Atlético Paranaense, principalmente o Canóbio, uma ótima opção do Atlético Paranaense para essa rodada. E também para o lateral Esquivel, se a jogo for, tá? Já a equipe do Atlético Paranaense cedendo muito também para atacante e cedendo muito também para lateral. Então fica de olho aí nas opções do Vasco da Gama, né? Principalmente aí para goleiro. O Vasco vem com um desempenho interessante por ser aí um franco atirador nessa rodada, né? Lutando contra o rebaixamento. Fica de olho no Léo Jardim, pode ser um goleiro interessante aí para fazer uma diferença. E para lateral, eu apostaria mais aí no Paulo Henrique, caso realmente vá para jogo do Vasco da Gama, tá certo? Para atacante, não descartaria a opção do Vegete como sendo uma opção interessante também do Vasco da Gama para essa rodada. Vamos agora Fluminense e Coritiba. Dentro de casa, o Fluminense, primeira melhor equipe aí no desempenho de classificação, jogando dentro de casa. A equipe do Coritiba, 19ª e já rebaixada, na minha visão, a equipe do Coritiba, sem Robson, suspenso, Marcelino Moreno também, não, a princípio não está relacionado. E o Slimani, né, na Argélia, resolvendo problemas pessoais lá, né? Então fica de olho aí nesse Coritiba bastante desfalcado, com a possibilidade do Fluminense para SG com aproveitamento de 78% em casa, contra o Coritiba 27% de aproveitamento. Média de gols do Fluminense em casa, marcados 1.7, 0.8 sofridos. Já o Coritiba fora de casa, média de gols em 1.4 e 2,5 sofridos. Portanto, uma equipe que essencialmente sofre muitos gols. A equipe do Fluminense cedendo muito para laterais, tá? E apenas essas posições. Um pouco mais diferente aí para atacante, mas a equipe do Coritiba aí bem desfalcada nessa rodada, tá? O Fluminense conquistando bem aí com atacante e bem com lateral, com o Coritiba aí com aproveitamento interessante pelo que vem cedendo a equipe do Fluminense, né? Para atacante e para lateral. Para goleiro também exigindo muito, né? A equipe do Fluminense. Então fica de olho aí numa opção interessante aí para esse jogo, os atacantes do Fluminense, o Cano, né? Pode ser uma boa pedida. No meio de campo, aí pode ser interessante o Arias. Eu acho que o Arias é uma peça viável, mas a equipe do Coritiba não cede tanto, tá? Então fica de olho aí no Cano, pode ser interessante. E fica de olho também aí no goleiro do Fluminense, né? O Fábio, para um SG e também para defesas aí ante o desespero do Coritiba, já nas minhas pretensões, mesmo sabendo que está rebaixado, tentando um milagre nesse campeonato. Da equipe do Coritiba, fica de olho aí no lateral, principalmente o Natanael, pode ser uma boa opção sim, o Natanael, ou o próprio Vitor Luiz, que vem se destacando na equipe do Coritiba nos últimos jogos deste campeonato. Passando agora para o próximo jogo, temos aí Botafogo e Santos. Botafogo, o quinto melhor desempenho na classificação, né? Dentro de casa, contra o 15º, que é a equipe do Santos fora de casa.
68% de aproveitamento do Botafogo contra 33% do Santos jogando fora de casa. 2,1 gols marcados do Botafogo, a média de gols, 0,9 gols sofridos, contra 0,7 gols marcados na equipe do Santos, 1,9 gols sofridos da equipe do Santos. Então, um jogo interessante aí para uma ousadia pensando nesse jeito do Botafogo ante esse Santos irregular nos últimos jogos, mas jogando fora de casa surpreendeu muitos times nas últimas rodadas. Então fica de olho nesse Santos. Haja vista aí, a equipe do Botafogo está cedendo aí a quantidade de 3 pontos, né? Em média por posição para atacante. Então o Marcos Leonardo dos Santos não deixa de ser uma boa opção. Como também o Santos cedendo muito aí, né? O Santos cedendo muito para a lateral. Tá? Então fica de olho no de Plácio, pode ser uma boa pedida. E cedendo também aí a equipe do Santos uma quantidade razoável com a produção alta, né? Do Botafogo, 4,90 de produção em média posição com seu goleiro Lucas Perry. Já do lado do Santos, fica de olho aí no desempenho do João Paulo, tá? Pode ser interessante ante o desespero do Botafogo e reconquistar a boa fase do campeonato, reconquistar aí as pretensões de título do campeonato. Também fica de olho aí no Joaquim dos Santos, pode ser uma boa pedida. Botafogo cedendo uma quantidade interessante demais pontuação para zagueiro, tá? Então fica de olho nessas perspectivas. Passando agora para o próximo jogo, aí um dos jogos já citados aqui, né? Caso de derrota aí, tanto do Atlético ou do Grêmio, um dos dois aí dá adeus. Caso de empate, a meu ver, os dois já morrem na praia, com o Atlético Mineiro tendo de que enfrentar o Flamengo na próxima rodada, tá? Caso de vitória do Atlético Mineiro, dá um passo super importante, porque vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada, então vai ser um jogo aí de mata-mata, na rodada 36. E em caso de vitória do Grêmio, o Grêmio dá um passo importantíssimo nessas pretensões, tentando secar o Palmeiras, tentando secar o Botafogo também nessa rodada. Então, um jogo interessante para se apostar com o Atlético Mineiro em casa, nono melhor desempenho na classificação, tá? Sendo que é o líder do retorno. O Grêmio, terceira melhor campanha fora de casa na classificação, com 58% de aproveitamento do Atlético Mineiro em casa contra 41% do Grêmio fora. 1,4 gols marcados é a média de gols, né? Marcados pela equipe do Atlético Mineiro em casa contra 1,5 fora de casa do Grêmio. Portanto, um jogo aí para quem gosta de ambos marcam. Média de gols sofridos do Galo Mineiro 0,9, do Grêmio 2,1. Por isso, muita gente está indo aí na tendência, né? Da dobra do Atlético Mineiro, mas fica de olho porque o Grêmio não cede tanto assim para atacante, apenas 2,70, mas a produção altíssima do Galo Mineiro jogando em casa, média pontuação aí por atacantes, 5,60, dá uma ênfase interessante nessa possibilidade de dobradinha do Galo Mineiro, até porque o Hulk é um jogador aí que tem scouts produtivos independentemente, né, de gol, tá? E o Paulinho, uma excelente fase jogando na MRV Arena, é o senhor atacante do Galo Mineiro. Também falando aí um pouco sobre os dados do Grêmio, o Grêmio cedendo 3,20 para a lateral e o Atlético Mineiro conquistando 4,30. Então, se você estiver pensando aí no Arana nessa rodada, acharia melhor um pouco aí o Saravia, que vem no desempenho numa atuada melhor nos últimos jogos do que o Arana. Para goleiro, você pode pensar aí, claro, pensando no SG aí do Galo Mineiro, pode ser interessante aí o goleiro Everson, tá? Como uma aposta bem ousada para a rodada. Já o Grêmio conquistando muito com seus atacantes, é exemplo também no Galo, então não descartaria o Soares na mesma média, né? Os dois aí, Grêmio e Atlético Mineiro, cedendo a mesma pontuação aí para atacantes, 2,70. Com interessante aí adendo, né? Pode ser interessante um lateral do Grêmio para essa rodada contra o Galo Mineiro. Para meu ver aí nessa rodada, não apostaria tanto assim nos laterais do Grêmio, mas os números batem, podem trazer coincidências sim para essa rodada. E por que não apostar no Reinaldo do Grêmio? Ele aqui tem a tendência bem interessante nos últimos jogos, tá? Vamos passando agora para o próximo jogo aí. Jogo aí não vale tantas pretensões para o América Mineiro, não vale nada, né? Perdido já está no campeonato, rebaixado, então apenas para completar tabela e, claro, para mostrar um pouco mais de dignidade ao torcedor americano nesse campeonato. Contra o Flamengo sim, aí buscando o título, mas que
poucas pessoas podem estar comentando isso. Um time que pode demonstrar cansaço ante a carga de jogos, pois jogou nesta quinta-feira contra o RB Bragantino, um jogo extremamente difícil, e enfrenta o América Mineiro, rebaixado sim, mas não perdendo a ênfase de fazer um bom campeonato, embora esteja rebaixado. Então, um jogo interessante para vocês pensar assim nesta rodada, principalmente nas peças do Flamengo, com aproveitamento do América Mineiro em casa, o pior de todos, e o Flamengo, o oitavo melhor aproveitamento fora. 27% de aproveitamento do América em casa contra 54% no Flamengo. Média de gols do América em casa 1.1, média de gols sofridos 1.9, Flamengo 1.6 gols, média de gols e 1.5 sofridos. Ou seja, é um time que está a tomar muitos gols. Então, não deixe de ter peças interessantes do Flamengo, como também do América para essa rodada, principalmente aí do Flamengo. O Luiz Araújo tem uma tendência bem interessante em produção nesta rodada contra o América. O Pedro e o Arrascaeta. E na lateral aí do Flamengo, o Ayrton Lucas podem ser boas peças. O Rossi pode ser interessante pensando no SG, haja visto o América ter cedido um SG no último jogo em casa para o Coritiba, placar de 3-0. Então o Rossi pode ter também uma peça interessante. Já do lado do América, centraria principalmente aí no Mastriani, pode ser uma peça interessantíssima, haja vista o que vem cedendo a equipe do Flamengo, tá? Para atacante. Passando agora para o próximo jogo aí, Internacional e RB Bragantino. O Inter ainda brigando contra o quê? Exatamente o que você acompanhou e viu aqui no começo dessa transmissão. Por isso, se estiver gostando desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se. Exatamente isso, lutando contra o rebaixamento, contra o RB Bragantino ainda nesta toada de quem sabe aí, né? De uma derrocada aí de Botafogo, de Palmeiras, de Flamengo, um empate, por que não, entre Galo Mineiro e Grêmio, né, em caso de vitória do RB Bragantino, acender um pouco mais aí as chances de possibilidade de título do RB Bragantino. Então, um jogo interessante aí para se pensar, claro, com o desfalque do Alan Patrick do Internacional, peças ousadas aí do RB Bragantino, tá? Nesse jogo. Mas antes disso, vamos ver aqui os desempenhos do Inter e do RB. O Inter, 12ª melhor campanha em casa contra a sexta, fora do RB Bragantino. 50% de aproveitamento do Inter contra 47% do RB Bragantino. Portanto, equipes bem semelhantes aí no critério aproveitamento. 1.5 gols marcados do Inter contra 1.2 sofridos. E o RB Bragantino, 1.2 gols marcados fora de casa contra 1.1 sofrido. A tendência de um jogo aí bem difícil, né, no critério de marcação, de envolvimento tático nessa rodada, portanto não descartaria a possibilidade de um SG, tá, nessa rodada, e pelo desempenho do RB Bragantino, com o desfalque principal aí do Inter, que é o Alan Patrick, por que não pensar no SG do RB Bragantino nessa rodada? E claro, analisando aqui os destaques, o Inter cede muito para goleiro, então fica de olho aí no Cleiton, né? Nessa possibilidade de SG também no Cleiton para essa rodada. E também cede muito para lateral, então por que não pensar no Capixaba para essa rodada? Júnior Capixaba, um dos grandes expoentes do RB Bragantino no campeonato. O Inter cedendo 4,40, com um destaque interessante aí que pode se ter aí a lei do ex novamente para essa rodada, o Eduardo Sacha, tá? O Eduardo Sacha, com o Inter cedendo 3,70, então Eduardo Sacha pode ser um nome interessante. Agora toma cuidado, porque o RB Bragantino é um time que varia muito quem faz gol, quem deixa de fazer gols no seu comando ofensivo. Rodadas anteriores, quem foi do Sacha? O Borbas mitou. Rodadas passadas, quem foi do Vitinho? Mosqueira mitou, e assim muito relativamente. Já o RB Bragantino cedendo muito aí para lateral, então fica de olho aí no Bustos, pode ser interessante do Inter, caso vá para jogo o Bustos. Provável retorno do René pode ser também interessante para essa rodada, o lateral René do Inter, mas não acredito nessa manutenção do SG. Então se concentrar apenas laterais do Inter pensando em média básica. E também para atacante aí, o RB Bragantino cedendo 3,70, o Inter conquistando 2,90. Fica de olho se joga realmente aí o Ener Valencia ou não nessa rodada. A meu ver, uma opção viável. Vamos lá, os 3 últimos jogos, São Paulo e Cuiabá. Aqui um jogo interessante aí para SG,
Muita gente colocando o SG do São Paulo pelo desempenho, pelo retrospecto, né? O São Paulo, a quarta melhor campanha dentro de casa contra a 16ª fora de casa, que é a equipe do Cuiabá. Aproveitamento 74% do São Paulo contra 50% do Cuiabá, tá? 1,6 gols sofridos do 1,6 gols marcados da equipe do São Paulo, 0,8 sofridos, e a equipe do Cuiabá 0,9 gols marcados aí fora de casa contra 0,9 gols sofridos. Portanto, uma equipe extremamente equilibrada, a equipe do Cuiabá, que já coletou importantes resultados positivos, né, com SGs fora de casa. Exemplo da importantíssima vitória sobre a equipe do Coritiba, né, fora de casa, tá, com SG. Enfrentando aí o São Paulo. São Paulo desfalcado, né, com alguns jogadores já de férias, sem o Caleri, né. Então, um jogo interessante para se pensar aí no alternativo SG do Cuiabá, tá? Para quem gosta de opções diferenciadas aí para a rodada, pode-se pensar no SG do Cuiabá, mantendo um pouco o ritmo aí do São Paulo, olhando para o São Paulo como uma força, e é uma força essencial jogando dentro de casa, pode pensar no Arboleda, principalmente na defesa para essa rodada. Vamos agora aos desempenhos em média por posição, a equipe do Cuiabá cedendo muito para a lateral, tá? O São Paulo conquistando a quantidade bem interessante, e também a equipe do Cuiabá cedendo a quantidade interessante para o goleiro, né, para goleiro, com o São Paulo conquistando 3,40. Aí eu já vejo um pouco mais ousado o Rafael do São Paulo, mas pensando em SG viável. E para lateral, né, você pode pensar aí no lateral do São Paulo, fica de olho aí se joga o Rafinha, né, que pode dar aí interessantes pontuações, principalmente para o Matheus Alexandre, né? O Matheus Alexandre da equipe do Cuiabá pode ser uma excelente opção aí para os avanços dos laterais do São Paulo, né? É ficar de olho aí nas opções que se apresentarão, tá? Então, a meu ver, um jogo interessante aí para fazer apostas, tá? O Arboleda do São Paulo, o Walter do Cuiabá, o Matheus Alexandre do Cuiabá e o Daverson podem ser boas opções da equipe do Cuiabá. Atacantes do São Paulo, pensaria aí, provavelmente aí, pouquíssimas opções, né? Mas fica de olho no Rato, fica de olho no James Rodrigues, se realmente for para jogo. São opções interessantes dessa partida. Quase fechando aí a nossa análise, Fortaleza e Palmeiras, jogo aí para título, né? Caso de vitória do Palmeiras, o Palmeiras se credencia cada vez mais. Só que esse Fortaleza já começou a marcar gols, né? Fez 3, sendo 2 a seu favor, 1 contra, e empatou em 2-2 contra o Botafogo. Fortaleza que em casa é a 10ª melhor campanha na classificação, o Palmeiras a 2ª melhor campanha, fora. Aproveitamento Fortaleza 56%, Palmeiras 47%, 1,5 gols a média do Fortaleza, 1,1 sofridos. Palmeiras 1,5 gols marcados e 1,1 sofridos. Equipes muito semelhantes na produção ofensiva fora e dentro de casa. Né? Na média por posição de desempenho, a equipe do Fortaleza conquistando bem com seus laterais, então fica de olho no Bruno Pacheco, e o Palmeiras cedendo uma quantidade bem interessante. E para goleiro, fica de olho aí pelo que vem cedendo também a equipe do Palmeiras, 4,60, e a equipe do Fortaleza conquistando 3,80. Mas todo cuidado no goleiro João Ricardo para essa rodada, tá? Já a equipe do Palmeiras conquistando aí muito fortemente com seus laterais, fica de olho principalmente no Piquerez, com o Fortaleza cedendo 4,20, e também fica de olho no Everton do Palmeiras, possibilidade de SG contra esse Fortaleza, o Fortaleza cedendo 4,60, e em caso de vitória do Palmeiras, o Everton tem tudo para mitar nessa rodada. Para termos de atacantes, o Fortaleza saiu de uma quantidade interessante, 3,70, então fica de olho no Hendrick também, uma opção viável. Para meias, o Fortaleza não cede tanto, então se você está na confiança do Veiga para essa rodada, é mais pelo potencial. A fechar, Goiás e Cruzeiro, 17º contra 18º, aqui um jogo interessante para gols, tá? E aí, claro, sem olhar do aproveitamento do Goiás, que em casa, técnico novo, né? 37% o Cruzeiro, 45%, né? Por cento de aproveitamento Cruzeiro. Cruzeiro que vem de um empate 2-2 contra o Vasco da Gama no meio de semana. 1,1 média de gols do Goiás, 1,4 sofridos. O Cruzeiro 1,2 fora de casa, gols marcados, e 0,9 sofridos. A tendência do SG do Cruzeiro nessa rodada é um pouco mais enfática do que o SG do Goiás, com o Cruzeiro cedendo muito para lateral, cedendo muito para atacante. O problema é que os atacantes do
Goiás, apenas o Babi é um interessante, e o Guilherme Marques fazendo a função de meia, mas no Cartola atua como atacante, pode ser também uma opção viável para essa rodada. No gol, fica de olho no Tadeu, não para SG, mas para defesas. E do Cruzeiro, fica de olho aí no Bruno Rodrigues, fica de olho no Wesley, fica de olho também no William, o Goiás cedendo muito a posição do William, muita gente só olhando para o Marlon, mas fica de olho no William, potencial muito forte do William, tá? Fica de olho também na zaga do Cruzeiro, principalmente aí o Castan, o Nery, são duas boas opções aí. A critério aí da média básica, um dos dois pode ser muito viável. E fica de olho no goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro para essa rodada ante o desespero do Goiás. Vamos então aqui fazer o nosso time aqui, um esboço, né, nesse time aqui, baseado por essas ideias. Então vamos começar aqui no nosso ataque. Vamos começar aqui com o Paulinho. Acredito muito no potencial do Paulinho para essa rodada. E se você está na dúvida aí entre Paulinho e Hulk, vai com os dois, tá? Paulinho e Hulk, duas ótimas opções. Soares tem tendência de ir muito bem nessa rodada? Claro que tem. Vimos aí que a possibilidade do Atlético Mineiro em ceder para atacantes é uma quantidade interessantíssima, né? Mas acho nesse jogo aqui a tendência pouquíssimos gols. Então vou descartar um pouco aqui o Soares. Vegetti pode ser uma boa opção sim contra o Atlético Paranaense, contando com o retorno do Vitor Roque, né? Muita gente já acredita o retorno do Vitor Roque. Cano do Fluminense pode ser uma boa opção. Vejo que sim, o Cano uma boa opção sim, tá? O Cano. E entre Paulinho e Hulk aqui, tá? Eu vou fazer um time aqui sem o Hulk, tá? Mas se você tá pensando aí em colocar o Cano, boa opção pode ser o Hulk, o Paulinho e o Cano no seu trio de ataque sim nessa rodada, tá? Mas por enquanto eu vou estar indo aqui com o Paulinho, o Cano, ante aí a defesa do Coritiba, né? Tá sofrendo muitos gols. Marcos Leonardo contra esse Botafogo desesperado. Botafogo tá tomando muitos gols nos últimos jogos. É válido? Sim, é válido. Então você pode pensar numa interessante composição de trio ofensivo, Paulinho, Cano e Marcos Leonardo, ou na opção do Pedro, também no Flamengo, pelo que vem cedendo a equipe do América. O Pedro pode ser uma boa pedida, mas fica de olho no América, cedendo nos últimos jogos mais para a posição do Luiz Araújo, tá? Sacha, além do ex, tá? Vitor Sá, uma peça interessante. O Hendrick, sim, uma peça muito viável sim para essa rodada. Canóbio, foi falado aqui, foi dito, não deixa de ser uma boa opção. Tá, gente? Eu vou falar apenas alguns aqui para o vídeo não ficar um pouco mais longo. Mastriani, também uma boa pedida, pelo que vem cedendo e pelo que vem tomando gols na equipe do Flamengo. Mas aqui nessa tendência, né, do América não ter marcado gols na última rodada com o Coritiba, né? Cedendo na posição do Mastriani e não tivemos gols do Mastriani. Fica o Mastriani aí como uma opção interessante, mas até certo ponto. Luiz Araújo também é uma boa pedida para essa rodada da equipe do Flamengo. E vejo apenas essas opções aí para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Esse conteúdo. Então vamos estar fechando aqui nosso terceiro atacante. Estamos indo aí com Cano, Paulinho, tá? Então vou estar fechando aqui com o Pedro, do Flamengo, tá? Nosso banco de reservas, vamos estar fechando aqui, nesse esboço segundo aqui, com o Hendrick. No nosso meio de campo aí, dois nomes, né? Principalmente o Arrascaeta, um nome muito viável para essa rodada. Fortaleza não cede muito para meias, mas vem sofrendo muito com bolas aéreas. Então, a presença do Veiga para cobrança de escanteios, cobranças de faltas, é um nome muito viável para essa rodada, inclusive para assistência, ou quem sabe para gols, tá? Então, vou estar colocando o Veiga aqui por enquanto nesse critério. E uma terceira opção aqui nesse nosso meio de campo é o Arias. O Fluminense pode ser uma casadinha interessante aí nessa dobradinha com o Cano para essa rodada, tá bom? E aí na nossa defesa, já vou deixar bem claro aqui para vocês que eu vou dobrar a defesa do Palmeiras com o Murilo e o Gomes. Outras opções interessantes que você achar aí para essa rodada: Joaquim, muito viável. Nino do Fluminense, só pensando no SG, e mesmo assim vem pontuando muito mal com o SG. Léo Pereira, jogada aérea, ofensiva, contra o América Mineiro é válido. Vitor Cuesta, não confio muito. Acho que o Botafogo toma gol, tá? Joaquim, mesmo sofrendo gols, né? Perdendo SG, vem pontuando muito bem. 6 pontos na última rodada sem SG. Arboleda pensando no SG contra o Cuiabá, e é o mesmo também do Cuiabá contra o São Paulo. Ficaria de olho aí no Walter. Outras opções aqui, posso citar aqui para vocês. O zagueiro do Cruzeiro, o Castan, me agrada muito para essa rodada, até o Luciano Castan. Maicon no Vasco, vem pontuando muito bem nos últimos jogos.
Tá? O Neres também é uma boa opção. Arboleda, já falei aqui, né? O Arboleda também, para quem está confiante no SG de São Paulo. Deixa eu escalar aqui os nossos nosso meio-campista aqui no banco de reservas. Esse nosso meio-campista aqui no banco de reservas, vou estar escalando o Vitor Bueno, que tem grandes possibilidades de ir bem nessa rodada contra o Vasco. Nosso zagueiro aqui no banco de reservas está optando aqui pela nossa zaga no banco de reservas com o Luciano Castan do Cruzeiro, pensando no SG do Cruzeiro contra o Goiás. Nossa lateral aqui vamos estar fechando com Ayrton Lucas do Flamengo. Tá, excelente opção para essa rodada, Ayrton Lucas. E o William do Cruzeiro, num lado potencial contra o Goiás. Outras opções interessantes, cito aqui para vocês o Marlon, para quem quer ir aí na contramão. Podemos pensar aí no desempenho também do Arana, tá? Fica de olho no Rubens, excelente opção o Rubens também para essa rodada enfrentando o Grêmio, tá? Capixaba, nome viável, Pacheco contra o Palmeiras, não pensando no SG, mas em pontuações aí além do simples SG, tá? Um jogador de média básica, resumindo. René, boa pedida. Natanael contra o Fluminense, já vimos aí que pode ser interessante. O Marcelo também, né, que inclusive está em dúvida, né, se vai para jogo ou não, o Marcelo do Fluminense, uma peça muito forte. Outras opções, o Reinaldo do Grêmio, né, o Bustos, olha só o Bustos aqui, segundo o Cartola, tá provável, tá? Então não descartaria sim a opção do Bustos como sendo uma excelente para a rodada. Saravia, boas pontuações nos últimos jogos, tá? Tá aí as pontuações de Saravia. Caiu um pouco, né? Mas mesmo assim vem muito bem, né? O Saravia. Tá? Mateuzinho do Flamengo contra o América. O que é que eu acho? Acho viável. Quem quiser dobrar aí, Ayrton Lucas em Mateuzinho com a dobradinha de zaga do Palmeiras. Encaixa muito bem para a rodada, tá? Muito bem, obrigado. Fábio do Fluminense aí, um lateral interessante, tá? Entre ele e Reinaldo. O Reinaldo é mais faltoso, mas o Fábio vem pontuando bem, né? Inclusive começou o campeonato, né? Fazendo gol, né? Nesse campeonato 2023 contra o Santos na abertura. Mas o Reinaldo vem bons números, tá? O Reinaldo 4.11. Olha só os números do Reinaldo nos últimos jogos, pontuando bem, mesmo sem SG. Vamos ter, então aqui no nosso banco de reservas, o nosso lateral vai ser no nosso banco de reservas, vamos fazer a opção aqui pelo Matheus Alexandre. E aí, já um spoiler já garantido para você, é que o nosso goleiro aqui vai ser o Fábio do Fluminense, tá? Nesse time aqui um pouco mais diferentão. Outras opções de goleiros aí, entre PR e João Paulo, qual eu pensaria? João Paulo, para ser mais exigido do que o PR, que é o ataque do Santos, se fizer um gol, Botafogo, a tendência é de atacar no desespero, e aí o João Paulo ser exigido, o Botafogo se abrir na defesa, e aí o PR, né, ser metralhado pelo Santos. O Santos, que é um time que, jogando fora de casa, costuma deixar o seu golzinho e negativar goleiros. Eu já falei do Everton, pode ser interessante, um possível SG. Léo Jardim, nome muito interessante para a rodada. Rafael Cabral do Cruzeiro, pensando no SG do Cruzeiro. Everson do Atlético Mineiro, pensando no jogo de 1-0, pode ser viável. Tadeu do Goiás só para defesas. Rossi, ótimo, pensando em SG. Walter, inclusive já fiz aqui a opção do Walter em um dos nossos times. Não descartaria a opção do Walter. E Cleiton para fechar as opções de goleiros. Nosso banco de reservas nós estaremos indo aqui com a opção de goleiro com o Rafael Cabral do Cruzeiro. Nosso técnicos para essa rodada, digaria aqui para vocês o Diniz com certo risco. Não se sabe como vai esse Fluminense para essa rodada, tá? Mas o Fábio do Fluminense, um bom goleiro. Por enquanto, essa é uma tendência interessante, o Fábio goleiro. Quem não tiver confiante, vai nessas opções que foram elencadas aqui, né? Mas a tendência é que o Fluminense possa conquistar aí mais um resultado positivo. E nas últimas rodadas, obviamente, né, com o resultado conquistado de 1-0 sobre o São Paulo no meio de semana, né? Ir aí são, calmo e frio para o Mundial de Clubes. Outra opção interessante aqui também de técnico para essa rodada, pode-se pensar aí no Pedro Caixinha, um pouco mais ousado. Tite, muito forte para a rodada. Dorival Júnior contra o Cuiabá. Cuidado nesse Cuiabá, um time perigoso. Outras opções de técnicos aqui, né?
podemos imaginar e pensar para essa rodada aqui o Paulo Autuori, do Cruzeiro contra o Goiás. Que mais aqui que nós podemos indicar? Um Antônio Oliveira, sim, mas um jogo complicado, tá? Então eu vou aqui no simples e óbvio direto para essa rodada, que é o Tite do Flamengo no nosso elenco. Então tá aí o nosso time aí finalizado para essa rodada, com o Fábio no gol, Ayrton Lucas e William nas laterais, Nino e Zaga, Murilo e Gomes. Meio de campo, Veiga, Rasca e Arias. No ataque, Paulinho, Cano e Pedro. Técnico Tite. Banco de reservas, Rafael Cabral, Luciano Castan, Matheus Alexandre, Vitor Bueno e Hendrick. Capitão deste elenco, desse esquadrão para essa rodada, vou fazer semelhante ao que foi feito na última impressão do último vídeo aqui. Vou continuar por enquanto na ousadia e vou colocar aqui nesse time, aqui nesse elenco, Capitão Pedro. Mas uma segunda opção, pensaria aí num Paulinho para essa rodada. O Paulinho tem fortes tendências para capitão nessa rodada, como também o Cano, tá? O Cano também pode ser uma boa pedida também de capitão para essa rodada. É isso, gente. Muito obrigado a todos pela companhia. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva. Muito obrigado por fazer parte da companhia da família Impedida canal no YouTube. Valeu! Aguardo vocês amanhã no nosso vídeo de fechamento e escalação do nosso time oficial para a rodada, também o nosso time fora da caixa. Muito obrigado a todos pela companhia, muito boa noite, muito obrigado e até amanhã. Valeu, fui! Galera, um abraço aí, né? Abraços e outros amanhã a gente vai estar mandando aí na nossa live, tá? O pessoal que nos deixou aí nos comentários, abraços aí e muitos. Valeu, fui!